Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Sandra Silva, aqui está comigo a minha amiga Lília. Nós duas somos formadas, formamos em psicologia e hoje também estou em formação em psicanálise, pós-graduada em neuropsicologia e psicologia sexual, né? E daqui a pouco a Lília vai falar um pouquinho mais da vida acadêmica dela, né? E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto muito comum, porém, infelizmente, ainda passa muito despercebido aí, né, que seria a vulnerabilidade invisível, né, da violência nos lares, né. Lília quer falar alguma coisa? Eu primeiro quero agradecer esse convite. Somos amigas de formação e somos amigas na vida secular mesmo. Sim. Acho que a gente pode juntas falar sobre esse tema que, por mais que a gente fale, ele não vai ser esgotado, né, porque tem a se fazer muito sobre essa questão, né, das violências no lar, e é um tema que me chama também bastante atenção, porque além da formação em psicologia, eu tenho estudado sobre a sistêmica familiar, e estudar famílias envolve todo esse contexto, né? Nós passamos por essas áreas, né, comuns de violência que ocorrem, então é um tema que realmente me chama bastante atenção. Eu também fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, então tudo está ali entrelaçado, né? A gente voltado a ver o comportamento humano e pensar sobre. Então, esse é um espaço muito bom para que a gente venha refletir sobre alguns comportamentos de violência que, às vezes, no nosso dia a dia, a gente não percebe que é uma violência. Por que é um tema a qual eu me interesso? Porque eu vivi isso, né? Eu vivi isso e o livro fala muito sobre isso, né? Eu nasci e cresci em um ambiente onde a violência doméstica era muito presente, né? O meu pai era alcoólatra e a agressão era um símbolo, né, da nossa casa, né? Então, assim, ele não usava somente da violência, o meu pai, no caso, com a minha mãe, mas com a casa inteira, né? Ela para quem chegava era muito visível, né? As marcas dessa violência. E aí, antes da gente iniciar, né, esse bate-papo, eu quero fazer uma leitura aqui com vocês, né? A violência no lar é uma realidade que muitas vezes permanece invisível, escondida atrás das paredes de casa e do silêncio de quem sofre. Embora seja uma questão profundamente enraizada em diversas culturas, ela é frequentemente ignorada ou minimizada, o que permite que a dor se perpetue e que as vítimas se sintam isoladas e sem voz. Essa invisibilidade é mantida por vários fatores, incluindo o medo da retaliação, a vergonha, a dependência emocional ou financeira e a falta de apoio externo. Muitas vezes as vítimas não denunciam por acreditarem que ninguém irá acreditar nelas, ou porque temem as consequências de expor o agressor, que pode ser um cônjuge, um pai, uma mãe, ou até mesmo um filho. Além disso, a sociedade frequentemente falha em reconhecer os sinais sutis da violência doméstica, que não se manifestam apenas em agressões físicas. A violência psicológica, emocional, financeira, também causam danos profundos, mas são mais difíceis de se identificar e provar. Comentários cruéis, isolamento social, controle excessivo e manipulação são algumas das formas de abuso que não deixam marcas visíveis, mas corroem a autoestima e a liberdade da vítima. A falta de visibilidade da violência no lar cria um ciclo de silêncio e sofrimento, onde a vítima se vê aprisionada e o agressor muitas vezes continua impune. Para romper esse ciclo, é crucial que a sociedade se eduque sobre todas as formas de violência e aprenda a reconhecer os sinais e ofereça um ambiente seguro e acolhedor para que as vítimas possam buscar ajuda.
você que está nos assistindo, que passa por isso, eu espero que você se atente bastante, né, nesse evento de hoje, nesse bate-papo, nesse assunto, que você se sinta aí, ó, aonde você está, abraçada, acolhida, e saiba que nós compreendemos e entendemos a sua dor. É um tema, amiga, de tão assim, de tanta importância. E no dia a dia, às vezes a gente não para pensar o Sim, que é de fato uma violência, né? E eu fiquei muito feliz em ler o seu livro e ver o quanto você passa isso de uma forma muito intensa e assim você abraça, né? Você acolhe as pessoas, os leitores a partir do que você vivenciou. Então é um livro que eu recomendo muito. obrigada. É um livro assim que vai contar uma experiência assim muito profunda e assim emocionante também. E vai falar exatamente sobre isso, sobre os tipos de violência. Sim, E a gente já abrindo, então, falando sobre o tema, né, que é as violências invisíveis no lar, quais são, então, os tipos de violência, né, que nós temos? Então, hoje existe violência policial, institucional, social, econômica, que vai agredir a etnia da pessoa ou a sua raça. Mas tá, pensando então nas violências invisíveis do lar, elas podem existir, então elas podem vir caracterizadas de uma forma física, que é o espancar, bater, empurrar, sacudir, chutar, apertar, queimar, cortar, ferir. Quando você sente, né, é uma agressão física no tato, é uma agressão assim declarada, né? E sim, quando que a mulher ela pode identificar que ela está sofrendo uma violência psicológica? Então, quando ela é xingada, humilhada, quando ela se sente ameaçada ou amedrontada, quando tira a liberdade dela, né, dela fazer a sua própria escolha, de ter o controle do que ela vai fazer, meio que inspecionando, vigiando o que ela está fazendo, sabe? Como ler seus e-mails, celular, vigiando o celular, suas mensagens, redes sim. sociais, impedindo que ela trabalhe, que ela saia de casa, que ela se isole dos seus amigos, é uma violência psicológica. E falando no contexto, né, já conjugal, e é um tema assim que me chama bastante atenção, faz parte, né, do que eu tenho estudado, é obrigar a pessoa a fazer sexo com outras pessoas, porque é uma fantasia, né, que o Sim, homem quer fazer. Eu acho que essa parte da fantasia a Sandra pode até explicar um pouco melhor para a gente. É forçar imagens pornográficas, induzir ou obrigar a pessoa a fazer o aborto, né, se de repente após o ato veio, né, teve uma consequência de uma gestação, ou forçar um matrimônio ou uma prostituição. dessa falta de respeito, né, dessa falta de, na realidade, é uma falta de respeito, é um domínio que o homem, né, a gente fala o homem porque isso é muito predominante, né, é lógico que existe isso, muitas questões também que parte da esposa, que parte do filho, né, nessa questão do abuso, da violência física, né, é achar que você é o dono, né, que essa pessoa, que esse ser humano não tem vontade própria, que esse ser humano não tem poder de decisão, né? Você acaba tirando a identidade dessa pessoa, né? Tudo começa com uma grande sutileza, com amor, com carinho, né? Porque esse homem, essa figura agressora, ela não vai chegar demonstrando, porque quem que... Outro dia a gente conversando, gente, eu e a Lili, a gente conversa bastante, eu costumo dizer que a gente parece o Freud e o Charcot, que passam 13 horas num bate-papo, É né, bem. falando sobre essas coisas. E aí, esse gentleman, né? Não sei nem se eu estou falando corretamente, mas ele chega, né? É, encantando essa outra pessoa, né? E às vezes essa pessoa já tem uma predisposição em relação a um relacionamento amoroso, e quando essa pessoa se apresenta dessa forma,
E ela fala, não é bem como eu pensei, como eu imaginei, né? Ele parece ser uma pessoa bacana, parece ser uma pessoa gentil, olha como ele é amoroso. E você acaba se sucumbindo naquilo que você acredita, né? Você não se atenta mais àquilo que tanto te preocupava e você acaba se permitindo se relacionar com essa pessoa diante desse cenário lindo que ela apresenta, né? E aí, aos poucos, esse homem vai colocando as garrinhas aí de fora, né? E a minha mãe foi essa vítima, né? A minha mãe já tinha o meu irmão mais velho e conheceu o meu pai, todo galanteador, né? Negão bonito, bem arrumado, bem vistoso, todo gentil. E quando ela foi morar com ele, logo em seguida, passaram-se acho que 2 anos, ela engravidou de mim. E aí ele começou a mostrar quem ele realmente era, né? Um homem agressor, um homem alcoólatra, um homem abusivo, né? E ela sofreu todas as agressões que você possa imaginar dele, tanto da física quanto da verbal, né? E aí ele trouxe aí uma questão da agressão financeira, né? Material. Eu lembro dela que ela comentava sempre, né? Que uma vez foi pedir um par de sapatos para ele, ele falou assim, para que você tem mais de 2 pés? Porque você já tem um par de sapato, né? Então, isso é uma violência muito grande contra a mulher. E aí ela se viu ali, olha, com 2 crianças, né? Com uma, a situação já era difícil, imagine com 2, né? Ela tinha, assim, a minha avó, tinha as minhas tias, mas, assim, eu vou levar... Eu saí de casa, assim, um filho, vou voltar com 2? Vou levar mais problemas, e ali ela ficou naquela situação caótica, sofrendo ali as violências por quase mais de uma década, né? Sim. Então, e falta essa rede de apoio, né? Eu acho que as políticas públicas, por mais que façam, ainda continuam em falha, porque se a mulher ela tem essa rede de apoio, e era outra coisa que nós havíamos conversado, né, Mi? Sim. Essas mulheres se sentiriam mais seguras, porque uma mulher, quando vai na delegacia, o que acontece? Né? Mas você tem certeza que ele fez isso? Mas você não provocou, gente, não é porque talvez a mulher, por algum momento, ela irrite o marido, isso não é uma justificativa para uma A agressão, violência. para Exato. violência, né? Então, falta até isso, Esse tato, né, amiga? esse tato, esse olhar para o ser humano independente das suas ações, né? Olhar que existe uma história ali, né? E querendo ou não, a mulher não é fraca, mas ela é a parte mais frágil do relacionamento, né? É lógico que a mulher sempre vai perder em relação a essa questão de força física com o homem, né? Sim, exatamente. E quando você toca nesse assunto do que ocorreu com a sua mãe, e é mais uma violência, né? Que eu ia até comentar sobre a violência patrimonial, que é quando impede a pessoa de sair para trabalhar e ela não tinha condições, né? No caso da sua mãe, de comprar sozinha o seu sapato, mas ele também não comprou. Então, é outra violência, né? Mas na realidade era para ela. Ela trabalhava, só que assim, o meu pai era alcoólatra. Então, ele bebia de segunda a segunda, e quando ele recebia na quinta, só voltava na segunda-feira, e sim, R$ 1 no bolso. Então, ela pediu para ele, gente, eu sou casada, eu não posso pedir um par de sapato para o meu esposo? Ela trabalhava, era um salário, quem trabalha de costureira sabe, né? Sim. Era um salário baixo e que ela tinha que manter a casa com esse salário, né? Porque Você ele não era podia mestre de contar. obra e o meu pai ganhava muito bem como mestre de obra, mas esse ordenado nunca chegou na nossa casa, né? Então a minha mãe tinha que pagar água, luz e fazer compra com um salário de costureira que hoje, vamos dizer que é um pouquinho mais de um salário mínimo. Quem cuida de supre, né, uma casa com 2 crianças, 4 pessoas, né? Ela, meu pai, eu e o meu irmão. E Né? quantas famílias vivem essa realidade, né, amiga? E não entende a profundeza da violência contida nisso, né? E aí hoje eu paro para pensar, mas ele não provia nada. A provisão era dela. Era ela que trazia o sustento, mas já estava numa prisão emocional, né?
eu não posso abandonar, não posso largar, não posso me separar, eu tenho 2 crianças. Aí eu já entendo que já não era mais pelo financeiro. É a questão, eu tenho um marido, né? Mesmo que esse marido seja um agressor. Um apego emocional, né? E uma figura de um homem, né? De que Exatamente. e falando já dessa parte da figura, às vezes a gente acha que precisa de uma figura masculina para completar papéis na nossa família, né? É verdade. E a sua mãe, ela passou por tudo isso. E o quanto ela também sofreu da violência moral. Sim. Porque envolve tudo isso. É aquilo que não tem tato, né? Que não é físico, mas que fere, né? A A nossa alma. moral. É isso aí. Exato. E falando, né, das famílias, né, usando o exemplo do seu livro, né, da sua história, antigamente as famílias, elas tinham essa tradição, né, de que para ter uma família, tinha que ter esses papéis, como a sua mãe, A né, minha, manteve, né, se esforçou para manter, né, o pai, o homem casa com a mulher, e eles ali, eles constituem uma família, podem ter filhos, então tem a figura materna, a figura paterna, é aquela, para ser uma família, tem que ter esses papéis bem claros e tem que ter essas pessoas assumindo esses papéis. Mas hoje em dia, existem muitas famílias, estão se configurando novas famílias assim que é de perder de vista. E nesse contexto da violência, o que acabou levando a uma nova configuração que é a monoparental, que é quando as sim, mulheres elas assumem uma casa sem a figura paterna, sem a figura do homem. Então, ela que vai prover todo o financeiro, todo o cuidado, e muitas vezes vai cuidar e educar dessa criança, né, se ela tiver sim. um filho, sozinha. E o engraçado, amigo, que a partir daquela conversa que a gente teve, 2015, 19,9% das mulheres, estatística do IBGE, é, é, era uma estatística estimada para famílias chefiadas por mulheres. Em 2021, não tão distante, foi para 64%. É muito, né? É um número Mais de muito 12 grande. milhões de mães assumindo aí a liderança da casa. Só que aí entra num viés que a gente estava conversando, que será se essa mãe, né? Será se o nosso país ele tem condições de ofertar? O mercado de trabalho ele oferta de forma igual empregos para mulheres da mesma forma que oferta para homem? Porque aí é que está o problema. A mulher, ela pode assumir uma casa sozinha, por mais que ela tenha dificuldades, assim, em administrar tantas questões, né? Mas ela tem as mesmas condições financeiras? Não. Existem as suas exceções, mas a gente sabe que é um número muito pequeno, né? É bem De, isso. e assim, muitas só optam por isso quando estão no limite, né? Quando a vida já corre um certo risco, e mesmo assim a gente sabe que é muito difícil essa mãe conseguir manter, sempre vai faltar alguma coisa. É as desigualdades, né, amiga? Sociais, econômicas e políticas Exatamente. que precisam, como você disse, precisam se trabalhar muitas políticas públicas para que algumas coisas passem a melhorar. Mas que muitas mulheres, assumindo a liderança de uma casa, viveram na linha da pobreza, isso é um fato, né? E os dados estão aí para todo mundo pesquisar e ver. E o problema é o que desencadeia disso, né? Porque quando você passa um certo tipo de privação, fora as violências, né, que ocorreram, né, num casamento que você teve que finalizar ou não, como que fica a saúde dessas crianças? Será que É, elas vão conseguir ir bem na escola? ela já vem com essa bagagem, né, esse trauma da vivência em que ela participou aí, enquanto esse pai morava com essa mãe, né. E E você é uma aí sobrevivente, né, amiga? exatamente, aí quando você fala assim: "Ah, agora ele acabou a violência, ele foi embora, acabou", e aí vinha outra, que eu entendo que é uma violência, porque acaba sendo uma negligência, mesmo que inconsciente,
ou involuntária, porque aí essa mãe, ela precisa trabalhar, ela precisa se doar muito mais, e o tempo de qualidade com os filhos diminui, né? Então, essa criança, quando ela chega na escola, você acha mesmo que ela vai se concentrar? Ela vai ficar pensando, ai, que saudade do meu pai, coitada da minha mãe, que está trabalhando, hoje ela vai chegar mais tarde, vai fazer hora extra, né? E essa criança passa a se preocupar, será que ela vai conseguir dar conta? Ó, eu me recordo, eu tinha 13 anos, e aí eu tinha uma vizinha, ela se chamava Jerusa, e o tio dela tinha uma barraca de pastel. E aí ela me convidou, vamos trabalhar com meu tio na feira de domingo? Eu falei, vamos, eu não tenho vergonha nenhuma de abrir isso aqui. E eu fui trabalhar nessa feira. E era todo domingo. Nossa, a gente levantava 3 horas da manhã, porque tinha que carregar caminhão, tinha que montar barraca e tal. E eu me recordo que quando eu recebi, no final do dia, tinha um mercado que era Maringá Box, o nome desse mercado, próximo de casa. E eu fui lá e eu queria ajudar minha mãe. Aí eu lembro que eu comprei arroz, que eu comprei feijão, que eu comprei um monte de coisa e levei para casa, porque eu tinha 13 anos, mas eu tinha essa preocupação. A minha mãe é sozinha. E uma criança, ela não tem que ter essa preocupação. Não. Qual que é a preocupação da criança? É estudar, é brincar, é ser criança, dela. né? E eu tinha já essa preocupação de ajudar minha mãe, porque criança é muito visual, né? Criança olha para a mãe, e eu lembro muito disso, que eu olhava para minha mãe e eu falava assim, minha mãe tem um olhar muito triste, eu quase não vejo a minha mãe sorrindo. Então, quando a gente fala, olha para a criança nem está prestando atenção, gente, é mentira. Criança, ela é muito sensível. Ela olha para a mãe, ela olha para o pai, ela olha para o irmão e ela consegue entender, interpretar que tem alguma coisa errada. E eu lembro muito de que eu olhava para minha mãe e eu me questionava, eu falava assim, por que a minha mãe é tão triste? A minha mãe quase não sorri, né? E minha mãe hoje está triste. Então, eu tenho muito, muito vivo essas lembranças e os meus questionamentos em relação às emoções não expressadas por ela, né? Ou expressadas de forma negativa. E o quanto na nossa configuração, também a gente tem a idade bem próxima, o quanto a expressão nessa família, né, que é a família da nossa geração, ela vem nesse sentido, né, de que não precisa falar. Não. A gente já entendia as coisas nas entrelinhas, né, amiga? Era só de olhar. Então, assim, isso afeta de todas as formas a vida de uma criança. Isso vai refletir lá na escola, isso vai refletir lá na fase adulta, né? Porque aí, no meu caso, foi a dependência emocional, né? E a dependência emocional é um caos instaurado. E aí, as mulheres, né, usando esse exemplo, elas têm essa dependência emocional, elas não conseguem enxergar que elas estão vivendo um tipo de violência. Muito menos elas vão considerar a ideia de esse relacionamento não está saudável e eu não vou continuar nele. Então, assim, olha como que uma camada abaixo da outra para que a gente consiga identificar algumas questões. E a gente está falando de saúde mental, porque você viver sobre um jugo de uma situação para você manter uma família completa dentro do padrão que você cresceu, dentro dos limites impostos pela sociedade, de que o padrão é mulher, o casamento é um só, que a gente tem que chegar até o fim, a custo do quê? A custo da saúde? Exatamente. E assim, a gente vive em uma cultura muito patriarcal, né? E eu sou, né, a favor da família, desde que essa família seja bem estruturada, desde que essa família seja uma família funcional, e eu não estou falando de família da propaganda da Margarina Doriana, né? Porque toda família tem problema, e problemas estão aí para serem resolvidos, ponto. Mas quando essa família deixa de ser funcional e quando manter essa família está te trazendo mais
prejuízos emocionais, aí eu já não concordo que essa família precisa se manter de pé, que foi chegou uma hora que eu falei, sabe quando você já dorme com medo? Será que hoje ele vai chegar, meu pai vai chegar e vai bater na minha mãe? Será que hoje ele vai chegar e vai quebrar a casa, né? Quando eles se separaram, gente, nós tínhamos um fogão e uma cama, e o meu livro vai falar que era um símbolo isso aqui. E ele era esperto, né? O fogão era para fazer o alimento dele, a cama para ele descansar. Então ele foi muito inteligente em manter alguns móveis da casa. Sim. E aí você dorme, você vai anoitecendo e você fica já preocupada, né? Será que ele vem hoje? Se ele não vir, beleza, a gente vai dormir a noite inteira. Mas se ele chegar bêbado, e se ele chegar com os amigos, porque já aconteceu dele chegar com um amigo e falar assim, levantar minha mãe de madrugada para arrumar comida para os amigos. Olha quanta violência, né? E ela tendo que levantar às 4 da manhã para ir trabalhar. A gente está falando de uma violência na mulher, mas olha, toda a família está sofrendo junto. Essa mesma Exatamente. E assim, em intensidades menores ou maiores, mas todo mundo está sofrendo. O meu irmão, quantas vezes o meu irmão teve que sair de madrugada correndo para pedir socorro para os meus tios, né? Então, você vive em estado de alerta o tempo inteiro, o tempo todo, né? E aí, outro dia eu estava lendo um livro e ele fala que muitos casais hoje, quando se separam, a mulher, ela não quer mais casar, ela quer continuar sozinha, cuidando dos filhos, porque o casamento para ela foi adoecedor. Ela não quer mais se casar. E tem uma galera aí que nem quer se casar, não quer constituir família. Por que será? O modelo de família que eles têm. Isso aí é casamento? Não quero. Exato. E aí os homens que se separam adoecem porque a empregada foi embora, a cuidadora, a babá foi embora, a cozinheira foi embora, a faxineira foi embora. Porque tem muito homem que casa, ele não quer uma esposa, ele quer uma funcionária, né? E aí, esse homem, quando se separa, ele quer logo uma esposa para substituir, né, essa funcionária que foi embora. Assumindo, porque para que ele tenha a função dele de patriarcal, de soberano, né, daquela pessoa que detém o poder, ele vai precisar que outra pessoa esteja submissa. Exatamente. Porque senão ele não tem esse poder, né? É o famoso narcisista, né? Exato. E é um ciclo vicioso, né, amiga? Porque se a gente parar para pensar, na nossa família aconteceu, eu me incluo, né? Eu não tenho livro escrito, gente, mas logo terá. Mas o quanto eu, assim, visitei instâncias da minha infância, além do livro da Sandra, e a gente é comum, é que nem todo mundo está aberto, né, para falar de coisas que às vezes ainda incomoda, né, ainda são coisas que precisam ser trabalhadas. Então, é comum a gente ter uma questão de vício, vício, né, com bebida. É comum ter a questão da separação do dinheiro, porque na família da Sandra era assim, o dinheiro era do pai dela e não da família. Não, por mais que ele tinha o papel do provedor, nem isso ele fazia direito. Né? Não, ele não provia. Quando eu descobri que ele, não te cortando ali, eu lembro que eu descobri que ele tinha uma conta em um bar. Amiga, eu fui lá e eu fiz uma conta. Tudo que eu tinha vontade de comer, miojo, Neston, leite ninho, leite condensado, tudo. Eu lembro que tinha umas latinhas de quitute, assim, que eu amava. Eu comprei, acho que umas 6. Nossa, eu fiz Eu acabei. Eu acho que ficou o salário dele inteiro lá quando ele foi pagar, né? Eu falei, quando ele descobrir, ele vai me matar, né? Porque nunca teve isso, né? Então, quando eu descobri, eu falei, agora tem uma oportunidade de me deliciar, né? Exato. E é isso. A gente fica nesse entorno, e assim, enquanto a gente está dentro, vivendo aquilo, a gente não percebe isso, né? E aí a gente acha que ser violento é normal. Então a gente cresce numa família que existe violência de todas as formas, a moral, a psicológica, a física, e quando a gente vai constituir a nossa família, a gente repete, consciente ou inconsciente. Então é aquela mulher que ela vai assumir uma casa que, se o marido for o seu parceiro, né? Agora com as novas configurações, vamos usar o parceiro. Se o seu parceiro ele for
ter uma postura violenta, você cresceu nesse ambiente, então para você Então, é para você é natural. normal, é natural. E o homem, para que ele tenha a masculinidade dele exercida, ele vai continuar exercendo a violência contra essa mulher ou contra quem for o seu par, Sim. porque ele aprendeu que ser homem é assim. Olha quantas, né, violências estão assim. Ele é moldado naquela figura, né, que ele cresceu entendendo como correto. E aí você falou, né, dessa questão, né, que ele é amoroso, né, para conquistar, e a gente tem isso, né, que é a gente tem o homem que ele tá ali, ele comete, né, a sua agressão, e aí essa é tida como a fase de tensão, que é quando tá raiva, tá explosivo, tem ameaça, tem, né, os xingamentos, tem as violências. Aí ele vai, né, para essa fase da agressão, explode e acaba com tudo. E depois ele não pode perder essa mulher, como a gente diz. Aí vem a fase da lua de mel, que é quando ele Exatamente. vai, pede perdão, vira esse príncipe encantado, e ela fica super confusa, porque ela fala assim, poxa, mas eu não tenho esse monstro, né? Eu não tenho esse homem em casa. Olha como que ele tá me tratando, olha como tá tudo bem. Acho que é coisa da minha cabeça. Então confunde. Esse comportamento Exatamente. agressivo chega a E ela confundir. acaba acreditando que a culpada do desentendimento foi ela. É, exato. Esse é um ponto assim muito importante que a mulher, como ela tem que estar nesse cargo, né, da submissão e passar por tudo ainda, né, cordeiro mudo, caladinha, ela ainda não consegue, ainda se coloca como a culpada. Como a culpada. E a sociedade, às vezes, aquela rede de apoio que a gente tanto espera, né? E a gente vai pedir uma ajuda, um conselho. Ah, olha, aconteceu isso em casa, eu vou me separar. E aí, dependendo de com quem você vai se aconselhar, uma mãe, uma tia, uma irmã, né, uma vizinha, ela vai falar assim, olha, mas seu marido é muito bom, tá ruim com ele, pior sem ele, né, Uhum. eu já passei por isso, e aí você fala, realmente, não é para tanto, né, deixa... E aí você continua nesse papel de vítima, né, e ele vai continuar lá com as agressões físicas, emocionais, sexuais, verbais, e aí os filhos continuam ali assistindo toda essa novela, É uma novela mesmo. né? Igualzinho você retratou no seu livro. Eu até separei aqui umas frases, amiga, que a gente, ouvindo assim, é um absurdo, né? Mas muitas famílias, elas vivem isso e Sim, não se identificam, no sentido de apontar, não, estou sim vivendo uma violência no meu sim. lar ou não. Então, eu fiz uns recortes aqui, eu achei super legal. Compartilha com a gente. Ó, mantenho uma união estável há 16 anos. Tenho sofrido agressão desde o primeiro ano do casamento. Além de agredir as filhas verbalmente, ele também tem uma relação extraconjugal há 3 anos. Quantas não vivem nesse. Nossa, E assim, além de ter a violência física em casa com ela e com a filha, tem muitas mulheres que acham que é normal o homem ter uma relação extra, porque afinal ela não estava afim. Ela continuou se colocando como culpada muitas vezes. mas Então, e aí o que levou essa mulher não estar mais afim, né? todos esses contextos, né, de Exato. violência. Mas ela ainda está errada, então, olha, você não supriu as minhas necessidades, né? O seu papel como mulher, então eu vou procurar outra lá na rua, porque você não está no Não está sendo útil no momento, né? momento, né? Depois, ó, essa daqui, acho que pega muitas famílias que têm bebê pequeno. E aí esse recorte que eu fiz, fala assim: logo ao acordar o bebê chorou. O companheiro foi pegar a mamadeira que estava caída no chão. Ficou nervoso e começou a agredir a esposa por achar que ela não estava cuidando bem da criança. E a mulher, ela tem que dar conta até do De choro tudo, né? da criança.
Porque assim, a mulher trabalha, a mulher tem que cuidar da criança, tem que cuidar da casa, tem que cuidar do marido, e o marido ele tem que chegar no trabalho, sentar no sofá, pegar o controle da televisão e ainda perguntar, vai demorar muito para a janta sair? E o filho a mulher fez sozinha, né? Então, quando o bebê chora de noite, é a mulher que tem que cuidar. Exato. Mesmo estando exausta, porque aí a gente vai entrar na parte da maternidade, da maternagem, que é um outro universo. Sem entrar nisso, então ela tem que dar conta. Né? Ela tem que dar conta de tudo, porque ela foi feita para isso, né? Mulher, ela foi feita não para ser esposa, ela foi feita para servir. Para servir. E ponto. E aí eu fico pensando, quando a gente entra pro campo da religião, será que é isso mesmo que Deus esperou do homem quando ele constituiu a família? Eu não consigo acreditar em um Deus machista. Eu não consigo pensar em Deus como esse homem que tem que judiar da mulher, tem que agredir essa mulher de todas as formas, né, da sexual, a moral, né? Eu não consigo acreditar que Deus seja... Que seja essa figura, né? Essa figura, não consigo. E quantas mulheres continuam em um relacionamento tóxico, abusivo, porque acredita que precisa continuar ali até morrer, até esse homem matar ela. Esse é um ponto muito interessante, amiga. Será que é isso que Deus quer? Então, às vezes as pessoas elas confundem a questão da fé e acham que elas vão estar assim indo contra ao que elas acreditam se elas tomarem partido para viver a sua vida com saúde, né? Por quê? Porque se foi e aí usa essa frase, né? Se Deus constituiu a família, eu não posso destruir, né? Destruir, né? Só que ela vive debaixo de um jugo adoecedor e que em muitos casos levam à morte. A morte. Esses dias eu estava assistindo um vídeo, é uma juíza bem famosa, e ela está em alta aí nas redes sociais. E ela está julgando o caso de um adolescente, né? Ele acho que tinha acabado de fazer, não tinha feito 18 anos, era menor infrator. E ele ia ficar na FEBEM por um período. E ele matou o pai dele. E aí, quando ela pergunta para ele por que ele matou o pai, ele deixa claro: eu cansei de ver o meu pai batendo na minha mãe. Eu cansei, ele batia em mim e batia na minha mãe. Batia em mim e batia na minha mãe. Eu não aguentava mais vendo a minha mãe apanhar. Então ele cresceu, né, era um bebê, cresceu vendo a mãe sendo vítima desse pai. Só que ele virou um homem. Talvez se essa mulher tivesse se separado, e eu não estou aqui julgando, né? Vamos olhar para uma outra ótica. Ela se separou, talvez esse filho não teria matado o pai. E eu também não posso julgar ela não ter separado, porque entra nesse contexto de que eu vou me separar, para onde eu vou? Eu não sei se essa mulher tinha uma mãe, tinha uma rede de apoio, tinha uma irmã, tinha alguém que pudesse acolhê-la se ela se separasse, né? E aí, pelos motivos dela, né, que isso não foi exposto, ela continuou nesse casamento, né? E esse filho acabou matando o próprio pai, e agora ela tem que lidar com a dor da morte desse homem, né? Que, querendo ou não, houve algo bom para ter, né, contextualizado, mantido essa relação, e com a dor de ver o filho sofrendo porque matou o próprio pai, que talvez agora ainda é muito recente. Ela pergunta: você se arrepende? Ele falou, não lembro, acho que ele falou que não tinha se arrependido, mas em algum momento, quando ele estiver mais maduro, ele vai falar assim: poxa vida, o que eu fiz? Eu matei o meu pai. É carregar a morte do pai nas costas pro resto da vida. Ele absorveu o sofrimento da mãe e ele quis agir com justiça para defender a mãe. Né? Para acabar o sofrimento dessa mãe. Uma coisa que ela não teve coragem de fazer, que era finalizar um casamento que
não tinha saúde, era um casamento tóxico. Não estamos aqui direcionando ninguém a finalizar seus casamentos, Seu cada um vai casamento, fazer as sim. suas reflexões, mas a partir do momento que não tem saúde, é de se pensar, é de se repensar, é pensar nas pessoas que estão saindo a partir daquele relacionamento, o quanto isso vai impactar na sua vida adulta, né? E o pior, né, amiga? Essa pessoa talvez aí volte a se relacionar, porque existe um padrão que eu fidelizo, né? E partir para um próximo casamento com a mesma característica, né? Se é assim que eu posso dizer. Sim. Olha essa, amiga. Após a gravidez, o parceiro mandou ela embora de casa, tirou o convênio dela de saúde e disse que ela tinha prejudicado ele muito porque ela engravidou. Olha que bonito, né? O custo do convênio ficou caro, Ficou né? cara, né? E ela fez o filho sozinha, né? Sim. E essa última, para fechar as partes dos recortes, é uma família com união estável há 8 anos, tem 2 filhos nessa relação, ele é alcoólatra, usuário de crack e agride verbal e fisicamente essa mulher. Na última agressão sofrida, ela recebeu socos, chutes e tentativa de sufocamento. É claro que a gente está dizendo aqui de uma questão de entorpecente, tem uso de álcool e outras drogas, a pessoa ela ficou agressiva e tem essa substância, né? Mas Sim. justifica? Não, Alguém forçou ele não. tomar esse álcool e usar essa droga? Às vezes ele tomou para tomar coragem de fazer aquilo que ele já tem vontade, né? E talvez sóbrio ele não consegue, então eu vou usar uma química aqui e usar como desculpa, né? Para fazer o Eu que eu já não estava queria. lúcido, né? Dizendo que não estava lúcido. Uhum, Ou exato. e ainda fazendo ela ainda defender ele depois, né? Tipo, não, mas eu preciso ajudá-lo, né? Porque afinal de contas ele está doente, né? Ele usa drogas, é um viciado, então eu preciso ajudá-lo. E aí tá o grande problema, né? Essas mulheres, elas meio que perderam a identidade. Elas não sabem quem elas não sabem o que elas gostam e o que elas querem, né? A vida delas foram regida durante todo esse tempo por esse companheiro, por uma companheira. Então ela continua acreditando que ele é vítima, quando na realidade ela é a vítima. Exato. Né? É romper esse silêncio, né, amiga? E procurar ajuda de fato. Né, de alguém, não que diga, né? Porque a gente não consegue dizer para a pessoa, olha, você está errada de pensar assim, de agir assim, tomar uma atitude, porque enquanto essa pessoa não se percebe, né, como vítima, ela não vai sair, ela não vai embora, ela não vai buscar. E aí é onde entra essa rede de apoio, que ainda é algo muito escasso no nosso país, né? Porque se as políticas públicas trabalhassem um pouquinho mais, disponibilizassem um pouquinho mais essa rede de apoio, né? Psicólogos, é, um trabalho mais Efetivo, acolhedor, né? né? Essa mulher, com certeza, em algum momento, ela ia conseguir olhar para ela e resgatar essa identidade. Sim. Embora a gente tenha, né, a Lei Maria da Penha, mas tem muito a se fazer, né, amiga? Ah, tem sim. Eu até havia separado, acho que dá tempo, Lê? Acho que sim, amiga. A gente havia conversado sobre as políticas públicas, né? Que vou dar uma lida aqui, tá bom? Romper o silêncio é um ato de coragem, mas também de necessidade. É necessário criar, né, as redes de apoio que a gente tem falado aqui, onde a empatia e a compreensão estejam à frente e onde as vítimas saibam que não estão sozinhas. A visibilidade é o primeiro passo para a mudança, e a mudança começa quando a violência deixa de ser invisível e passa a ser enfrentada com a seriedade que merece. E aí nós vamos para as políticas públicas, né, que
que voltadas para combater a violência no lar, alguns elementos cruciais ainda precisam ser fortalecidos ou implementados para oferecer uma ajuda mais efetiva às famílias que enfrentam essa realidade. E aqui estão, né, alguns dos principais aspectos que necessitam de atenção. A educação e conscientização, né, a sociedade, ela precisa de mais campanhas educativas contínuas que abordem a violência doméstica em todas as suas formas, né, desde a infância, e de programas que ensinem sobre respeito, limites, identificação de comportamentos abusivos, também elas podem prevenir futuros ciclos de violência. Também tem os apoio, né, apoio psicológico e social acessível. Muitas vítimas de violência doméstica não têm acesso a serviços de apoio psicológico, social e jurídico de qualidade e gratuito, que é o mais importante. Tem gente que não tem condição de pagar por este serviço, né? Exato. E é essencial expandir essa rede de assistência psicológica, proporcionar aí acompanhamento para essas vítimas, né, e para os filhos, né, além de criar mais centros de acolhimento que ofereçam segurança e suporte para quem precisa sair de uma situação de abuso. E aí também a gente vai falar da capacitação desses profissionais, né? Profissionais da saúde, da educação, segurança pública e assistência social, né? Que devem ser constantemente treinados para identificar sinais de violência doméstica e atuar de maneira eficiente e empática, que é o que a gente falou sobre você chega na delegacia para fazer um boletim de ocorrência, o escrivão ainda te constrange, aconteceu assim mesmo, você não provocou ele, né? Esses profissionais que não são treinados para ter essa sensibilidade quando essa pessoa chega, né? E muitas vezes a falta de preparação resulta, né, em uma resposta inadequada e ineficaz, né, por parte das autoridades. Essa pessoa nunca mais vai voltar numa delegacia para fazer um boletim de ocorrência, porque sofreu uma agressão em casa e quando chegou lá ainda o profissional fez essa pessoa se sentir mais constrangida, né? Sim. E aí tem a questão da proteção e do acompanhamento pós-denúncia, né? Você teve uma situação de uma amiga um outro tempo, né, Li? Sim. Né? E aí depois eu queria até que você falasse um pouquinho sobre isso, né? E entre elas tem a reinserção social e econômica, ampliação e fortalecimento de redes de apoio, né, comunitário, né? A melhoria na aplicação das leis, que é algo assim que precisa melhorar muito, né? Sim. E incentivar, né? Ter um programa, um trabalho, uma rede de apoio que incentive essas mulheres, né? A fazer a denúncia, deixar de ser essa vítima, né? Desse ambiente tóxico, desse parceiro ou parceira agressora, né? Criar um ambiente onde essas vítimas se sintam seguras, né? E encorajadas a denunciar é crucial, né? Sim, e você falou dessa minha amiga, houve, né, eu tenho uma amiga que ela estava passando por, acho que ela se enquadrava em todos esses tipos de violência, e ela não tinha coragem, muito menos alguém que a ajudasse a entender que era uma violência que ela precisava denunciar. Então, certa vez, ela conversando, né, com uma profissional da área da saúde, essa profissional, ela vai, fala assim, não pensa, pega seu RG e sai de casa que eu tô chamando o Uber para você. Então, ela foi para uma casa de acolhimento, ela fez a denúncia, e ali ela recebeu todo o respaldo psicológico da assistência social também, conversou para que ela entendesse o nível, né, de uma situação assim. Olha, não abrindo muito, mas ela vivia em uma espécie de cativeiro, de tanta violência, então ela tinha até que pedir permissão para sair, ela ficava trancada. Então, assim, o nível moral, assim, de violência foi, assim, dos mais, assim, que dá para se imaginar. Então, quando ela tem essa assistência, ela parece que ela abre os olhos, desperta, assim, fala, percebe, né? Percebe que ela está vivendo sobre um jugo, né? E aí ela começa a fazer um trabalho assim, e assim, ela passa por um sofrimento muito intenso, porque é um casamento, é um príncipe cantado, é um homem idealizado, mas que
não é assim na real. Então, assim, ela choramos muito juntas, ela passou por um Sim. processo muito difícil. A parte financeira foi a que mais desestabilizou, porque ela morava numa casa com ele perto da família, então não dava para ela sair dessa casa e ir morar com a família, porque ela tinha muito Medo. era assim, era um temor. Olha o quanto, né? Quantas instâncias essas violências elas entram, né, na vida da mulher. E por fim, quando ela de fato fez a denúncia, tudo mais, eu e meu esposo a gente fez a parte, né, de acionar a guarda municipal para fazer ronda onde ela estava morando na época, para que ela se sentisse mais segura. Então, assim, é comum e a gente não imagina o quanto pessoas próximas da gente está sobre uma violência, vivendo uma violência. E o Sim. problema é que elas não percebem. E aí volta o tema, né, que são as violências invisíveis. E assim, eu acho que o primeiro passo é ligar mesmo para o 90, né, pedir ajuda, pedir socorro, saia de perto, procure ajuda. Depois é seguir com as denúncias e assim, fazer toda uma reestrutura, porque a vida, né, não é mais em função daquele homem, né, daquele parceiro. Sim. Então, assim, é difícil? É difícil. Falar que foi fácil esse casamento? Não foi, eu vivi ao lado dela esse sofrimento. E Mas ainda foi bem que ela necessário para teve, que foi ela teve necessário. você. E quantas mulheres não têm essa Exato, pessoa para pedir socorro, para pedir ajuda, né? exato. E assim, e será se ela teria vida? Porque assim, ia aumentando uns níveis, assim, primeiro era o celular, não sei o quê, daqui a pouco ela já não podia sair de casa. Então, assim, a que ponto a mulher precisa chegar para que ela tome uma atitude? E aí, para refletir, eu deixo como se livrar dessa prisão de masculinidade, de ter a sua liberdade de ir e vir, e como que você pode pensar em as suas próximas relações. Então, acho que é uma reflexão para a gente Sim. fazer, para ver se de fato nós estamos vivendo em relacionamentos saudáveis, porque, principalmente quando envolve filho, sem saúde você não cuida Não. de ninguém. Você tem que ter esse autocuidado, né? Sim. E entender que se você não procurar ajuda, a gente parte aí de um pressuposto da saúde mental totalmente deteriorada. E se você ainda tiver ela, né? Exato. Para continuar, porque você pode perder sua vida, né? E aí, se você perder sua vida, aí acabou. Acabou, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, é olhar para você com carinho, né? Com acolhimento, entender o que você merece, né? E procurar ajuda. É um tema, amiga, que se a gente ficar o dia inteiro, a gente vai ter assunto para falar. Vamos ficar 13 horas aqui. Eu acho que vale outros vídeos para a gente explorar um Sim. pouco mais sobre o assunto. Pus umas rodas de conversa de mulher para mulher, né, Marisa? Mas só para descontrair, é um papo, é um tema bem pesado, né? E eu que o diga, né? Já, como filha, já vivenciei isso, né? Então, minha mãe não teve, ela tinha a família, mas não tinha uma rede de apoio a nível de orientação, né? Que consegue se sensibilizar com essa situação, Perfeito, né? amiga. É isso mesmo. Acho que antes de qualquer status, né? É claro que a gente vem estudando sobre comportamento humano, a partir da psicologia tem tudo a ver, mas antes de falar sobre questões muito sensíveis na vida das pessoas, nós somos humanas também. Sim, E somos mulheres. Nós entendemos, né? Nós estamos sensíveis a esse tema, né? sim, com certeza. Então, eu acho que por hoje é isso, né? Fiquem ligados, nós logo vamos, então, amadurecer essa ideia, né, Li?
Vamos sim. E voltar aí com uma série falando sobre, dando continuidade nesse assunto, e depois que a gente terminar, quem sabe a gente consegue trazer outros temas aí, e com certeza você pode sugerir, gostaria que falasse sobre esse tema, sobre esse assunto, e aí entra aí nas próximas séries. Perfeito. Muito Bem, obrigada, amiga, por esse espaço, viu? eu que agradeço por ter aceito esse convite, e você mora aqui no meu coração, eu te amo, gente. A Lília é uma pessoa, assim, sensacional, sensacional, ela já era psicóloga sem se formar, eu digo assim, é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande, a gente se conheceu muito antes de começarmos a estudar, né, e a gente já batia vários papos, e assim, eu já percebia nela essa sensibilidade, essa escuta ativa, sempre foi muito atenciosa, muito observadora, muito carinhosa, muito empática. Eu acho que o universo precisa de mulheres assim, né, de Como pessoas você também, assim. amiga. Também, amiga. Obrigada, E, amiga. e parabéns pelo espaço, né, de você pensar em acolher essas mulheres, mesmo que virtualmente, porque quando fica no gravado, tem um alcance muito grande, né? Muito grande As isso. pessoas elas podem assistir em outros momentos e tem a oportunidade de refletir sobre os seus relacionamentos, né? Sim, Sobre o seu momento e tomar assim, se encorajar, que sirva de encorajamento para essa mulher né? sair desse módulo de vivência, né? De vivência de violência. Exatamente. A minha mãe ainda teve tempo, né? Ela ainda conseguiu, teve um momento que ela olhou para ela e falou assim: não, chega. Se é para morrer, eu vou morrer sozinha, não vou morrer dentro de uma casa na mão de um homem tão violento, né? E aí a gente tem muita coisa para falar do que vem após essa separação, né? Quais são os estragos que ela deixou nos filhos, né? Sim, Bom, gente, muito obrigado, gratidão e obrigada por tudo, viu, Li? eu Obrigada que por agradeço, amiga. estar aqui com a gente. Tchau, Um tchau, beijo, gente. Fiquem gente. com Deus. Tchau, tchau.